Boa noite. Boa noite. O estado de saúde do gerente comercial Rodrigo Mussi é estável. Ele ficou gravemente ferido após um acidente em São Paulo. Um dos fatores investigados pela polícia é se o motorista que o levava havia dirigido por muitas horas seguidas. Ele reconheceu que pode ter cochilado. No começo da tarde, um irmão de Rodrigo Mussi falou com a imprensa. Está em boas mãos, ele está bem parado, agora é a gente aguardar e torcer. Rodrigo Mussi tem 36 anos, é gerente comercial e participou de um reality show. Ele está internado em estado grave desde a madrugada de quinta-feira no Hospital das Clínicas e precisou passar por 2 cirurgias. Rodrigo estava no estádio do Morumbi, onde acompanhou a vitória do São Paulo contra o Palmeiras pelo primeiro jogo do Campeonato Paulista. Ao sair, ele pediu um carro de aplicativo para a região central da cidade. O acidente aconteceu minutos depois. O motorista não teve ferimentos. Não, só vi o airbag na minha cara. Felizmente a situação é complicada. Provavelmente deve ter dado uma cochilada, alguma coisa assim, deu uma batida. A polícia desconfia que o motorista tenha dormido porque trabalhou várias horas. E é isso que a gente vai saber agora de um outro motorista de aplicativo. A gente vai entrar agora nesse carro para conversar com esse motorista para saber como é que é o dia a dia deles. Vamos lá. O Felipe trabalha nas ruas há 6 anos. E conta que já passou por períodos de exaustão no volante. Você tá bem, o senhor ele é muito traiçoeiro. Você tá dirigindo, você tá a milhão, você tá na adrenalina, a hora que você se depara, você tá pescando e não tá percebendo, né? Trabalhando 12, 13, 14, 15 horas às vezes. Por mais que o aplicativo, entre aspas, dá uma travada com 12 horas, mas querendo, nós estamos falando já de 12 horas, né? Que é muitas horas na rua pra você poder levar seu ganha-pão pra casa, você levar o sustento da sua família e a gente acaba se submetendo a fazer até algumas loucuras na maioria das vezes. Né? O motorista ele se sentir cansado e não estiver em condição, é melhor ele parar, descansar para poder retomar o trabalho. Um outro fator que contribuiu para a gravidade do acidente foi que Rodrigo não usava cinto de segurança no banco de trás. Veja agora outros destaques do dia. Brasil pega Sérvia, Suíça e Camarões na primeira fase da Copa do Mundo. Dólar atinge menor valor em 2 anos e é cotado a R$ 4,66. Sérgio Moro nega candidatura a deputado e ala do União Brasil quer cancelar filiação do ex-juiz. Presos denunciam falhas nas tornozeleiras eletrônicas. A maioria do Supremo confirma punições contra o deputado Daniel Silveira. Ucrânia ataca território russo pela primeira vez desde o início da guerra. Na série especial, o homem condenado por uma pirâmide financeira que foi preso com 1,5 toneladas de pedras preciosas. Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em 3 cliques pelo app. A polícia prendeu 2 homens suspeitos de roubar R$400 mil em joias de um passageiro no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A vítima seguia para São Paulo quando foi rendida por criminosos. O passageiro chegou de táxi ao aeroporto. Logo em seguida, 2 homens em uma moto se aproximam. Um deles desce e disfarça enquanto aguarda a vítima desembarcar. Sem dar chance, o criminoso saca a arma e pega a mochila. Dentro da bolsa estavam joias arrematadas de um leilão no valor de R$400 mil. As imagens ajudaram a polícia a identificar a placa da moto, um veículo legalizado de Minas Gerais. O delegado entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal, que montou uma blitz. Eu pedi um auxílio eles no sentido de ficarem atentos, que provavelmente poderia passar por ali uma moto, né, com as características que foi utilizada em um roubo aqui horas antes. E foi o que aconteceu. Tiago Macedo de Oliveira era o piloto e foi preso em flagrante. Um outro suspeito, que vinha em um carro logo atrás, também foi detido. Segundo os agentes, Alessandro Marques confessou ter dado cobertura ao grupo. Eram 4 ladrões. Todos os integrantes da quadrilha são de Minas Gerais e com extensa ficha criminal. O homem armado que rendeu a vítima aqui no aeroporto tem 13 passagens pela polícia. Entre os crimes, roubo, porte ilegal de armas e homicídio. 35 páginas. A vida criminosa de Wesley Rodrigues da Silva chamou a atenção dos investigadores.
Ele e Douglas Bruno Maciel, que teria planejado o crime, conseguiram fugir de ônibus do Rio de Janeiro com as joias roubadas. Um estudo inédito no Rio Grande do Sul traz um alerta à saúde pública. A análise de amostras de cocaína mostrou que a droga vendida no Brasil chega a ter 100% de impurezas. Na prática, o que os usuários consomem é uma mistura de outras substâncias que podem ser ainda mais perigosas. O Brasil ocupa o segundo lugar na lista mundial de consumo de cocaína, atrás apenas dos Estados Unidos. A droga, que é uma das mais perigosas, é também uma das mais adulteradas pelos traficantes, o que aumenta os riscos de intoxicação, overdose e morte. Foram analisadas 141 amostras de cocaína aqui no laboratório do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. O principal objetivo do estudo, iniciado no ano passado, foi identificar a quantidade de impurezas misturadas na droga. Em todas as amostras havia impurezas e em uma delas não havia nada de cocaína na composição. No lugar, havia tetracaína, um analgésico usado na medicina. O que significa a adulteração? Agitação extrema, taquicardia, os efeitos cardiovasculares, efeitos respiratórios a longo prazo, convulsões e até mesmo a morte. A mistura das substâncias é feita quando a droga chega no país. A cocaína toda ela é produzida fora do Brasil. Aqui ela é misturada a várias outras substâncias, né? Porque os traficantes visam o lucro, né? Aumentando assim a quantidade do produto que vai ser vendido. Na Argentina, 24 pessoas morreram depois de consumir cocaína adulterada em fevereiro. Mais de 200 foram hospitalizadas em estado grave por intoxicação. Estudos mostraram que a cocaína ingerida pelas vítimas havia sido misturada com um anestésico de uso veterinário usado em elefantes. 2 helicópteros ucranianos teriam atingido um depósito de combustíveis na Rússia. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Esse seria o primeiro ataque da Ucrânia ao território russo desde o início da guerra, mas Kiev nega. O depósito de combustíveis fica em Belgorod, a cerca de 35 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O Ministério de Energia russo afirmou que o abastecimento não será afetado na região. Perto dali, na Ucrânia, Trostianets e Kharkiv registram destruição por todos os lados. A Ucrânia acusa a Rússia de querer arruinar a economia do país. Várias empresas já fecharam por falta de matéria-prima. Mas essa fábrica de biscoitos em Vinícius, região central do país, resistiu. 100 funcionários ainda continuam lá. A produção só tem trabalhadoras, mulheres. Todos os homens estão em combate. Cidades e regiões vizinhas à empresa foram bombardeadas. Mas a diretora disse que nunca cogitaram fechar. Porque, segundo ela, neste momento os piores inimigos são o medo e o pânico. Estamos em guerra, mas as pessoas precisam sobreviver, trabalhar, sustentar as famílias. Precisamos gerar renda para o país e para nós, diz a executiva Nádia, que apesar de ter medo dos mísseis, afirma ter coragem para continuar. Enquanto der, estaremos aqui, declarou ela. As tropas russas estão deixando o norte da Ucrânia para focar no que chamam de libertação das regiões de Lugansk e Donetsk. As duas ficam na fronteira com a Rússia e são reconhecidas por Moscou como repúblicas independentes. Um dos locais desocupados foi a usina nuclear de Chernobyl. Hoje, o chefe da Agência Atômica da ONU, Rafael Grossi, afirmou que uma missão será enviada ao local o mais rápido possível para garantir a segurança das instalações nucleares. O exército russo voltou a negar a entrada de ajuda humanitária em Mariupol. A cidade ucraniana, que fica perto da fronteira com a Rússia, é a mais atingida desde o início dos confrontos. A Rússia havia prometido a abertura de um corredor humanitário ainda hoje, mas a equipe enviada à região para ajudar no resgate de civis precisou voltar para Zaporídia, a mais de 100 quilômetros de distância. O governo ucraniano conseguiu retirar cerca de 2.000 moradores que estavam perto da fronteira, mas pelo menos 100.000 pessoas continuam sem conseguir deixar a cidade.
De acordo com a Cruz Vermelha, as péssimas condições nas quais Mariupol se encontra tornaram a viagem praticamente impossível. A área permanece cercada pelas tropas de Moscou há mais de um mês, impedindo que suprimentos básicos cheguem aos moradores. Dima, de apenas 8 anos, é uma das vítimas dos bombardeios. Segundo a ONU, mais de 1.200 civis morreram na Ucrânia desde o início da invasão russa. Pelo menos 100 eram crianças. Na Ucrânia, uma equipe de médicos e enfermeiros voluntários está à frente de um projeto para salvar vítimas da guerra. Assim que ficam sabendo de alguma área bombardeada, os profissionais vão até o local com um hospital móvel. Na Praça da Independência, no centro de Kiev, as sirenes anunciam possíveis ataques aéreos. Este tipo de sinal deixa os médicos voluntários da Ucrânia em alerta. Esta é a equipe de um hospital móvel. A base fica no centro de Kiev. Anne é enfermeira militar aposentada. Deixou a família no Canadá e foi para a Ucrânia ajudar as vítimas. Martin é um experiente médico britânico. O povo ucraniano o surpreendeu. Mesmo esgotados, os médicos do país com quem teve contato não abandonaram seus postos. São verdadeiros heróis, diz ele. Druzenko é um dos fundadores do projeto. Assim que a equipe fica sabendo de algum ataque, vai até o local. Na cidade de Irpin, uma ponte foi destruída e isolou a região. Vários moradores tentam fugir, levando inclusive os animais de estimação. Veja ainda nesta edição, remédios podem subir quase 11% a partir de hoje. E na série especial, a prisão de um empresário que deu um golpe de mais de 100 milhões de reais em investidores do Pará.
A maioria dos ministros do Supremo foi favorável à manutenção das medidas impostas ao deputado federal Daniel Silveira. A repórter Nathalie Machado, lá em Brasília, tem as informações. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Além do ministro Alexandre de Moraes, que é o autor dessa decisão, 9 dos 11 ministros do Supremo foram a favor da utilização da tornozeleira eletrônica, pagamento de multa e também a abertura do inquérito por desobediência. Até agora, apenas o ministro Nunes Marques não foi a favor dessa decisão, foi contra a decisão do relator. E o ministro André Mendonça tem que votar até hoje. Daniel Silveira só aceitou colocar o dispositivo ontem, depois que a multa foi estipulada. No começo da semana, o deputado dormiu na Câmara para não cumprir a decisão. Daniel Silveira chegou a ser preso por ameaçar os ministros do Supremo. Agora, o julgamento da ação penal em que Daniel Silveira é acusado de cometer atos antidemocráticos está previsto para acontecer no dia 20 deste mês. Cris, Celso. Obrigada, Nathalie. Os deputados que vão concorrer às eleições e querem trocar de partido têm só até a meia-noite de hoje para tomar essa decisão sem prejuízo para o mandato. É quando se encerra o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, chamado de janela partidária. Com o prazo no fim, os partidos começam a contabilizar os ganhos e perdas do período. Até agora, e ainda faltam algumas horas para o fechamento da janela, a maior bancada da Câmara é a do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. O número de deputados mais do que dobrou em relação a 2018. O PT é o maior partido da oposição. Em 2018, o PSL e o DEM juntos somaram 81 deputados. O União Brasil nasceu da fusão desses dois partidos. O número de parlamentares da sigla nessa janela encolheu, mas ela ainda é a terceira maior bancada. Logo em seguida vem o PP e o Republicanos, e logo depois PSD. Quanto maior a bancada, melhor na hora da eleição. O partido tem mais recursos do fundo partidário, ou seja, mais dinheiro para investir nas campanhas e mais tempo de televisão e rádio. Na composição da Câmara, os maiores partidos também ficam com as comissões mais importantes e com as relatorias dos principais projetos. O secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, informou que vai abrir um processo de impugnação da filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao partido. Segundo a ACM Neto, o ato será assinado por 8 membros da direção da sigla. Se 10 dos 17 destes integrantes concordarem com a impugnação, Moro poderá ficar sem legenda para concorrer às eleições. O motivo da crise é uma declaração dada hoje por Sérgio Moro. Ele afirmou que não será candidato a deputado federal e parte da sigla não aceita uma eventual pré-candidatura a presidente. Veja a seguir: falha em tornozeleira eletrônica leva condenado de volta ao regime fechado. E na série especial, o homem que aplicou um golpe financeiro em milhares de investidores e acabou com uma pena de 11 anos de prisão.
Um voo com 39 brasileiros deportados chegou hoje a Minas Gerais. Em 1 ano e meio, mais de 5 mil brasileiros já foram deportados por ingressar ilegalmente nos Estados Unidos. O abraço caloroso no desembarque simboliza o alívio de quem viu o sonho virar pesadelo. 39 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos e desembarcaram hoje em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. Não trouxeram nem as malas. Roupas e objetos pessoais foram colocados em sacos, identificados com o nome de cada um. Em 2 anos e meio, mais de 5 mil brasileiros foram deportados dos Estados Unidos em 65 voos. As viagens são pagas pelo governo norte-americano. Esses voos descem em Confins porque de cada 10 deportados, 6 são daqui de Minas Gerais, segundo a Polícia Federal. Assim como nas outras viagens, os passageiros contaram que vieram algemados nas mãos e nos pés e que as algemas só foram retiradas pouco antes do pouso. De acordo com o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, este é um procedimento padrão de segurança que vale para o mundo todo. Depois de 4 meses preso, o universitário, que vendeu a moto e o carro para viajar, volta sem dinheiro e com a urgência de replanejar a vida. É bem complicado lá a questão da migração nos Estados Unidos. Agora a vida para frente. Sim, vida para frente. Começa a valer hoje a punição para servidores públicos que tratarem mal as vítimas de violência. A lei prevê prisão de 3 meses a 1 ano, além de multa para agentes públicos que submeterem vítimas ou testemunhas de crimes violentos a procedimentos invasivos e desnecessários. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, basta acessar r7.com. Agora uma notícia que mexe com o seu bolso. A partir de hoje, os remédios poderão ficar até 10,89% mais caros. Hoje foi dia de farmácia movimentada. Você comprou remédio para quê? Para dormir e antidepressivo. Com o anúncio de aumento nos preços dos medicamentos de quase 11%, muita gente tentou se antecipar. A esteticista Lucimar faz uso contínuo de remédios para diabetes e hipertensão, que antes do aumento já pesavam nas contas. Não tem como tirar remédio, né? Ainda mais de uso contínuo, então que você precisa, que é meu filho, meu marido, não tem como. E aí fora disso tem vitaminas que aí você tem que tomar, são mais caras, tá tudo bem difícil. O reajuste é um limite, um valor máximo que pode ser praticado pelo fabricante. Não quer dizer que todos os remédios vão subir. Você tem vários produtos que estão no mercado hoje que não terão esse aumento de preço. O aumento ficará menor em razão dessa concorrência. O aumento foi autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é formada por vários ministérios e coordenada pela Anvisa, a agência reguladora do setor. O índice leva em conta a inflação e os custos de produção, como, por exemplo, variação cambial, variação no preço de insumos e até mesmo o preço da energia elétrica. O reajuste, já publicado em Diário Oficial, pode ser aplicado a partir de agora. No documento que justifica a alta, a Câmara de Regulação cita a inflação acumulada em 12 meses, medida pelo IBGE. Além disso, entram na conta as variações de preços dos diferentes setores da economia. Para o consumidor, resta buscar o melhor preço. Antes da compra, fazer uma pesquisa na internet e na farmácia perguntar se o fabricante oferece um desconto. É fundamental ao consumidor pesquisar o preço hoje. Antigamente a gente não pechinchava dentro de farmácia, hoje tem que pechinchar sim. Nessa farmácia de São Paulo, a orientação é repassar o menor valor possível ao consumidor e, mesmo assim, de maneira escalonada, até acabar o estoque. Então, o consumidor hoje eu orientaria a se antecipar as compras para que não tenha uma surpresa futura. Detentos denunciam falhas em tornozeleiras eletrônicas e punição indevida. O equipamento é usado pelos presos durante as saídas temporárias e trabalho fora da prisão.
É nesta sala, na Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, que as tornozeleiras eletrônicas de quem cumpre prisão domiciliar no estado são rastreadas. Os equipamentos usados pelos presos nas saídas temporárias e no trabalho externo são controlados diretamente pelos presídios. Nestes telões, nós temos uma ideia de como é que funciona o sistema de monitoramento. Aqui tem as cargas das baterias das tornozeleiras que estão nas ruas. Essa aqui, por exemplo, está com 27% de carga, essa outra 34%, e essa daqui, ó, 68%, e está sendo carregada agora, nesse momento, na tomada. Na outra tela, a gente vê aquele círculo verde, é onde o monitorado tem de estar. Se ele passar daquele perímetro, automaticamente um alarme é acionado aqui na central. O problema é quando o sistema falha. Isso tem acontecido com frequência. Segundo a própria secretaria, das 2.853 tornozeleiras usadas na última saidinha no mês passado, 236 apresentaram defeitos. É um número aceitável porque nós temos um protocolo que trata disso. Então a gente criou um protocolo único com servidores que tiveram a capacitação, então isso vai minimizar os erros do equipamento e do próprio sistema. Para este homem, os erros do equipamento custaram 3 meses de prisão em regime fechado. Eu fiz uma para ficar dentro do sistema sem cometer falta, porque eu trabalhei, eu estudei. E eu vi meus sonhos sendo frustrados ali. E eu estando certo. Condenado a 18 anos de prisão, ele já havia cumprido 9. Durante a saída temporária de Natal, a tornozeleira eletrônica apresentou problemas. Ele comunicou as falhas ao presídio de Iperó, no interior do estado, onde cumpria a pena. Quando eu cheguei em casa, minha tornozeleira começou a apitar, eu comecei a produzir provas. Fiz vídeo, gravei programação de TV, liguei para a polícia militar, comuniquei meu advogado particular, para mostrar que eu estava junto com minha família dentro de casa. Também registrou um boletim de ocorrência. Tudo foi gravado como prova. Mesmo assim, foi punido. Ele e outros 31 presos foram levados para o chamado castigo, uma cela oficialmente nomeada como isolamento preventivo, em que o preso só pode ficar por 10 dias. Era um lugar desumano. Era um lugar que tinha uns 3 por 3 metros quadrados. As paredes escorriam de suor, a gente revezava para dormir. Isso corresponde a uma situação de afrontas aos direitos do preso, né, e uma violação aos direitos humanos. Além do castigo, voltou para o regime fechado. Quase 3 meses depois, o laudo da empresa que fornece as tornozeleiras para o Estado comprovou a falha no equipamento e a Justiça, finalmente, concedeu a progressão para o regime aberto. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na volta você vai ver que a polícia procura um fazendeiro que aparece em vídeo abraçado com uma onça pintada morta no Pantanal. A polícia investiga a morte de uma onça pintada numa propriedade particular no Pantanal. A denúncia chegou às autoridades ambientais depois que um vídeo viralizou nas redes sociais. Nele, o homem aparece abraçado ao animal morto. O vídeo mostra o animal já morto na carroceria de uma caminhonete. A narração é do suposto criminoso. Caiu no língua preta, tá no pau. É nós. Aqui é nós. Na sequência, um homem surge deitado, exibindo o animal morto com um tiro. Chora não, entendeu? Aqui não tem mamãe, não tem papai, é lapada do língua preta, tá? O vídeo foi compartilhado por diversas ONGs e institutos que trabalham na preservação do Pantanal. O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos e Carnívoros denunciou o caso à Polícia Civil do Mato Grosso.
já que o crime teria ocorrido dentro de uma fazenda na região de Porto Jofre. Policiais da Delegacia Especializada em Meio Ambiente deram início à investigação e saíram em busca do homem que aparece nas imagens. Ele já foi identificado e teve a prisão preventiva decretada. A polícia ainda não conseguiu localizá-lo. Conforme a legislação brasileira, quem pratica crime contra a fauna paga multa e pode ser preso. Localizada na região norte do Pantanal, a área onde o crime ocorreu concentra grande população de onças pintadas em vida livre. O animal segue ameaçado de extinção. Para quem trabalha na conservação de onças pintadas, a morte é uma perda para todo o Pantanal. Por mais que esse criminoso seja preso, cumpra com a penalidade da lei, o que ele causou, infelizmente, é irreparável, inadmissível para o ecossistema da natureza. O Ministério da Saúde vai adotar no SUS, o Sistema Único de Saúde, o primeiro remédio para o tratamento da Covid-19. O governo já tem em estoque cerca de 400 mil comprimidos para distribuir para os pacientes do SUS. O uso foi recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec. O baricitinib já é utilizado na rede pública para o tratamento de artrite reumatoide. No caso da Covid, ele será usado em pacientes adultos hospitalizados que precisam de oxigênio por máscara ou catéter nasal. O uso do remédio no tratamento de casos graves de Covid-19 foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em setembro do ano passado. Segundo os estudos, a eficácia é de cerca de 39% e diminui a letalidade e o tempo de hospitalização do paciente. Ao diminuir esse processo inflamatório que está relacionado diretamente com a letalidade, nós conseguimos frear o avanço da doença. Os Ministérios da Saúde e da Previdência e do Trabalho também assinaram uma portaria que atualiza as medidas de prevenção e controle contra a Covid-19 em ambientes de trabalho. Pelo documento, diante da melhora do cenário epidemiológico do Brasil, está autorizada a flexibilização do uso de máscaras. Bom senso deve prevalecer. Se o local estiver muito fechado, não tiver uma ventilação boa, é interessante utilizar a máscara. Pessoa acima de 70 anos, é interessante que utilize a máscara ainda. O mês de abril começou com chuva e frio na metade sul do país. Os termômetros em Porto Alegre e Curitiba registraram 10 graus. Mas a sensação térmica foi menor por causa do vento. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Esse frio para essa época do ano é normal? Olha, em algumas regiões a gente vai sentir ainda mais frio, viu, Cris? Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Estamos sob a influência do fenômeno Laninha. Isso significa que as ondas de frio em abril vão ser curtas, mas intensas. Todos os estados da região sul, além de Mato Grosso do Sul e Roraima, devem registrar temperaturas abaixo da média. Já no centro-norte vai fazer mais calor. O fim de semana será frio e chuvoso no sudeste. Uma frente fria espalha nuvens carregadas pela região. Há risco de deslizamentos e alagamentos do litoral de São Paulo ao Rio de Janeiro e também na zona da Mata Mineira. As ondas podem chegar aos 2 metros de altura. Frio para valer vai sentir quem estiver nas serras do sul. Mínima de 1 grau negativo com geada e nevoeiro. Em todas as áreas claras do mapa, o tempo fica firme. Curitiba deve ser a capital mais fria do sábado, com 17 graus. Em Cuiabá, faz até 26. Em Belo Horizonte e Fortaleza, 27 e até 32 em Manaus. Atenção no Rio de Janeiro, a chuva fraca e constante no sábado pode provocar deslizamentos, inclusive na região serrana. Na capital, máximas de 27 e de 28 graus nos próximos dias. Em São Paulo, sábado chuvoso com 21 graus. Aí no domingo o sol aparece e pode garoar de manhã e à tarde. Máxima de 24. Tempo Delivery. Vamos atender o Marco Aurélio, que é de Dourados, Mato Grosso do Sul. Vamos lá, Celso. Oi, Marco Aurélio. Se prepare para um fim de semana quente sem chuva. Máximas de 30 e de 33 graus. O Dionis é de Massaranduba, que fica em Santa Catarina. Vamos lá, o Dionis aí na tela. Seguinte, Dionis, a chuva diminui por aí, viu? Sábado nublado com garoa. À tarde o sol aparece tímido e faz até 21 graus.
No domingo, sol, mas chuva também a qualquer hora, máxima de 23. E na segunda-feira, volta a esquentar. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag #VocênoJR. Bom fim de semana, gente. Obrigada, Lid, para você também. Até segunda. Frio e neve mudam a paisagem da França em plena primavera. Avisos de nevascas foram emitidos no leste e no norte do país, incluindo a capital, Paris. Algumas escolas fecharam e houve paralisação do transporte público. Segundo os meteorologistas, esse é um episódio incomum para o início da primavera. Na Bélgica, país vizinho à França, um parque no centro de Bruxelas foi coberto pela neve. O Papa Francisco pediu desculpas aos povos indígenas do Canadá pelo envolvimento da Igreja Católica em casos de abuso contra menores de idade em internatos do país. A notícia se segue à descoberta no ano passado de valas comuns com os restos mortais de centenas de pessoas, muitas delas crianças. Ao longo de mais de 100 anos, pelo menos 150 mil menores indígenas foram separados das famílias e enviados para internatos católicos. Além de crimes sexuais, as vítimas também sofreram outros tipos de violência física e psicológica. Muitas eram mantidas por dias sem comer, até ficarem desnutridas. Segundo as investigações, pelo menos 6 mil crianças desapareceram nesse período. O caso foi classificado como genocídio cultural por uma comissão do governo canadense. O ator americano Will Smith renunciou ao cargo que tem na Academia de Cinema de Hollywood. O anúncio veio dias depois dele agredir o comediante Chris Rock durante a cerimônia do Oscar. Em comunicado, Will Smith disse que aceita as consequências de sua conduta no evento. Com a renúncia, ele deixa de participar das votações da Academia e também das próximas cerimônias do Oscar. A agressão a Chris Rock ocorreu pouco depois de o humorista fazer uma piada sobre a aparência da mulher de Smith, que tem uma doença que provoca a queda dos cabelos. Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Tiros no casamento. Imagens inéditas mostram o que é que aconteceu depois do início dos disparos. Susto da noiva. Abaixa que é tiro. E a reação do noivo, um policial que tentou impedir que os criminosos invadissem a festa. Poderia ter realmente acontecido uma tragédia. O Domingo Espetacular na Cidade do Lixo. Um lugar que recebe 15 mil toneladas de rejeitos por dia. O trabalho que transforma todo esse lixo no sustento de milhares de pessoas. E o Oscar de melhor polêmica vai para Will Smith. O ator agrediu o humorista que fez piada com a esposa dele. A reação dividiu opiniões. E o que é a doença que deixou a companheira de Will sem cabelos? Eles tiram partido do Brasil há 50 anos. A gente bate um papo com Antônio Carlos e Jocafe. Sabia que o sucesso dessa dupla atravessou fronteiras? Na Sri Lanka, eu digo, mas pera, eu nem conheço esse lugar. É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na volta você vai ver que o Brasil vai pegar Sérvia, Suíça e Camarões na primeira fase da Copa do Mundo. O Pix é a principal forma de pagamento usada pelo brasileiro. Apesar de prática, ela requer atenção. Já que o número errado, não é, Celso? Pode enviar o dinheiro para outra pessoa. Divina é diarista e foi surpreendida com um Pix de R$16 mil, que ela não tinha ideia de onde era. Dinheiro que ela demoraria quase 6 meses para juntar.
se não gastasse 1 centavo sequer nesse período. Mesmo assim, não pensou 2 vezes e devolveu a quantia para um jovem do interior de São Paulo que queria fazer um Pix para o pai, mas errou a chave por 1 dígito. É dele, não é meu, né? Dinheiro que é meu é o que eu trabalho e recebo, né? Então veio para minha conta, errado não é meu, né? Ele tem dono. Então jamais passou pela minha cabeça ficar com esse dinheiro. O mesmo aconteceu com Jéssica. Ela não esconde que ficou muito surpresa. No meio de tantas transações de pequeno valor, uma se destacou. Um Pix de R$100 mil que caiu direto na conta dela. Logo depois, veio ainda uma nova transferência de R$ 1.400, novamente feita por uma seguradora. Eu tentei contato por telefone, não consegui. Então, eu enviei um e-mail para a ouvidoria deles, narrando o acontecido. E depois de alguns dias, eles me ligaram para entender melhor a história. A seguradora deveria pagar R$14 mil para uma cliente, referente a uma ação judicial. Depois que a empresa constatou o erro, a advogada fez um Pix de volta de R$ 87.400. Desde o fim do ano passado, o Pix se tornou a principal forma de pagamento no Brasil. Em 3 meses foram quase 4 bilhões de transações, mais do que todas as outras somadas, como cartão de crédito, débito e cheque. É rápido, simples e de graça, mas quando dá errado, é uma grande dor de cabeça. Os servidores do Banco Central entraram em greve nesta sexta. Os sindicatos das categorias dizem que o Pix será mantido normalmente durante a paralisação. A balança comercial brasileira, que é a diferença entre tudo que o Brasil importa e exporta, registrou um superávit, isto é, um saldo positivo de 34 bilhões e 500 milhões de reais em março deste ano. Segundo o Ministério da Economia, este é o melhor resultado para o mês em 33 anos. Os números foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. A expansão das exportações foi puxada pelo crescimento nas vendas de trigo, café e soja. O superávit de mais de 7 bilhões de dólares, quase 35 bilhões de reais, significa um aumento de 19,3% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Destaque no aumento de vendas para a União Europeia, Estados Unidos e Argentina. Neste primeiro trimestre, o saldo positivo foi de 11,3 bilhões de dólares, 53 bilhões de reais. Número 37,6% maior que o mesmo período do último ano. De acordo com a média diária, as transações do agronegócio cresceram 36,8% no mês. Na indústria de transformação, a alta foi de 35,2%. O desempenho da balança se reflete em vários indicadores da economia. Um dos principais responsáveis pela recuperação brasileira foi a valorização mundial de bens produzidos pelo Brasil, como o alimento, provocada pela guerra na Ucrânia. O saldo positivo na balança significa que o país vende mais produtos do que compra. Isso gera mais recursos para o Brasil. E quanto mais dinheiro circula na nossa economia, maior a possibilidade de termos investimentos e geração de empregos, por exemplo. O investimento é muito importante, não apenas o investimento que vem para o mercado de capitais, renda fixa ou variável, mas especificamente o que vem para a produção. E ele é muito contribuidor e muito importante para a redução da inflação. O dólar comercial atingiu hoje o menor valor em 2 anos. A moeda americana caiu quase 2% e encerrou o dia valendo R$ 4,66. Foi a 5ª vez seguida que o dólar terminou a semana em baixa. A cotação de hoje é a menor desde o dia 10 de março de 2020. Já o Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo, subiu 1,31% e fechou em 121.570 pontos, a maior elevação em 8 meses. E amanhã é dia de decisão aqui na Record TV. O terceiro Fla-Flu do ano vale o título do Campeonato Carioca. A partida já teve os ingressos esgotados no Maracanã. Vem aí o Fla-Flu mais importante do ano. O Fluminense terá a volta do atacante Fred, que já fez 7 gols na história do clássico. A equipe tem a melhor defesa, sofreu apenas 4 gols e ainda joga com a vantagem após vencer a primeira partida por 2-0. Já o Flamengo perdeu o meia Vitinho para a final.
Logo ele, que já decidiu 2 cariocas nos últimos anos. O time que tem o melhor ataque da competição precisa vencer por 2 gols de diferença para ao menos levar a partida para os pênaltis. As equipes fizeram treinos fechados para a imprensa nesta sexta-feira. O que não teve mistério foi o encontro dessa dupla. Ela sabe bem o que representa o clássico de amanhã. Nélio é bicampeão carioca com o rubro-negro. E Lene, um dos craques do Flu no título da Copa do Brasil de 2007. O time do Fluminense é um time maduro, é uma mescla boa de jogadores experientes, os que chegaram, tem jogadores novos. Então essa mescla dá uma mistura muito boa, né? Tem tudo aí para ser um grande jogo, né? A gente acredita muito, principalmente nos 2 times, e que vença o melhor. Na véspera da decisão, um encontro bem-humorado nos estúdios da Record TV, os sósias de Gabigol e Felipe Melo mostraram que a rivalidade está ainda mais forte. Então a gente vai para cima e vamos sair com a vitória. Aguardem um Fluminense bem ousado. Saco! Mas entre tantos convidados, a estrela principal é a taça do Cariocão. 13 quilos, banhada a ouro, mas o valor dela vai bem além. Para o Flamengo representa o inédito tetracampeonato estadual. Para o Fluminense, o fim de um jejum que já dura 10 anos. Se o primeiro jogo já foi espetacular, imagine a grande final amanhã. A Record TV transmite a final do Campeonato Carioca para todo o Brasil no sábado, a partir das 15h45 da tarde. Já a final do Campeonato Paulista, também para o país inteiro, é no domingo, começando às 15h45 da tarde. A seleção brasileira já sabe quem serão seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar. A estreia será no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. No sorteio, o Brasil foi cabeça de chave do Grupo G. A seleção vai enfrentar a Sérvia, Suíça e Camarões na primeira fase. Por coincidência, na Copa de 2018, o Brasil também enfrentou Sérvia e Suíça na fase de grupos. Venceu a Sérvia e empatou com a Suíça. Não vamos esquecer, a Sérvia tirou Portugal e a Suíça eliminou a Itália. Enfim, são adversários compactos, de muita força física. Camarões também não tem a técnica para enfrentar o Brasil. Esse grupo que o Brasil caiu no sorteio de hoje é enganoso. O Brasil vai superar em primeiro, o problema é nos mata-matas. Era preferível que o Brasil enfrentasse uma seleção mais forte agora. Eu vejo a Suíça que a geração melhorou bastante, né? Tecnicamente e taticamente, né? Então é uma seleção difícil de vencer. No grupo A, a seleção anfitriã do Catar vai enfrentar Equador, Senegal e Holanda. Já no grupo B estão Inglaterra, Irã, Estados Unidos e o vencedor da repescagem da Europa disputada entre País de Gales, Escócia e Ucrânia. No grupo C, a Argentina é a cabeça de chave e vai jogar contra a Arábia Saudita, México e Polônia. No grupo D, a França, atual campeã do mundo, enfrenta a Dinamarca e Tunísia. O terceiro país vai ser definido em uma repescagem entre Peru, Emirados Árabes e Austrália. No grupo E, Espanha, Alemanha e Japão. A última vaga está em aberto. Costa Rica e Nova Zelândia disputam vaga na repescagem. No grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia se enfrentam. No grupo H estão Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. O Rio de Janeiro entrou em estágio de alerta por causa da chuva. 57 sirenes foram acionadas em comunidades que estão em áreas que oferecem risco. O estágio de alerta chegou ao nível 4 numa escala que vai até 5. Enxurradas e vários pontos de alagamento foram registrados na capital. Pelo menos um deslizamento de terra foi confirmado. A chuva também atingiu a região de Angra dos Reis e de Ilha Grande. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na sequência você vai ver o homem que foi preso e condenado depois de aplicar golpes financeiros.
Na série de reportagens especiais dessa semana, o Jornal da Record mostrou histórias de golpes financeiros. São casos não resolvidos pela justiça. No Pará, um golpista não se deu bem. Ele foi preso e condenado. As vítimas agora esperam recuperar o dinheiro perdido. Eu investi R$100 mil. Eu fiz o primeiro investimento de R$15 mil. Eu investi R$100 mil na promessa de receber 7,5% em cima desse valor. O negócio era tentador e o contrato muito bem elaborado. A propaganda deles era maravilhosa, né? Quem aplicasse 15 mil ia receber 52 mil em 2 anos, no máximo 2 anos e meio. A fachada do negócio dele era muito convincente, não tinha como você desconfiar que seria um golpe, que seria uma fraude. A empresa funcionava em um dos bairros mais luxuosos de Belém. Um escritório novo e moderno, uma enorme estrutura de fachada montada apenas para enganar as pessoas. Eu investi 100 mil, minha mãe investiu 50, meu pai investiu 100 mil. Meus irmãos, eu acredito que cada um investiu 20, a minha tia investiu 20 e se for somar assim da família foi quase R$500 mil. Segundo as vítimas, a empresa dizia investir em pedras preciosas e no mercado imobiliário, mas os retornos prometidos não apareciam. Desde que eu fiz, o aporte do meu valor, eu nunca recebi nada. Olavo Renato Guimarães se apresentava como o presidente e o proprietário da Wolf Investimento. Ele aparentava ser um empresário bem-sucedido. O Olavo Renato, ele gostava de ostentar carros de luxo. Os gerentes do Olavo, eles também ostentavam roupas caras, ostentavam carros importados. O poder dele de persuadir as pessoas era muito grande. Algumas pessoas chegaram a receber o rendimento prometido por Olavo, mas isso durou pouco. Eu recebia tudo certinho, recebi 4 meses o prometido. Sacava, tinha minha senha, tinha um acesso na internet. É uma característica comum aos esquemas de pirâmide financeira. O esquema da pirâmide qual é? Aqueles que investiram primeiro recebem muito bem. Os que estão investindo por último é quando o negócio começa a não dar mais certo e a coisa começa a se prejudicar. A Wolf Investimento foi denunciada à polícia. No início eram 50 vítimas. Foram quase 2 anos de investigação. Até agora já foi identificado que mais de 1.000 pessoas foram enganadas pela empresa. São famílias aqui do Pará e de diversos outros estados do Brasil. O valor do golpe pode passar de R$100 milhões. A polícia conseguiu identificar que Olavo operava a Wolf Investimentos em Minas Gerais, Goiás, Paraná e São Paulo. Foi quando surgiu a ideia de se montar uma associação de vítimas da Wolf. Com a associação nós chegamos com 50 pessoas, isso chamou a atenção da polícia, isso chama a atenção da sociedade, da feita que tu encontras 50 pessoas enganadas pelo mesmo estelionatário, pelo mesmo piramideiro, você sabe que ali tem uma coisa muito maior. O prejuízo não foi só financeiro. Aquela sensação de a vergonha, você omite isso de todo mundo, você não quer que ninguém saiba que você caiu nessa conversa. Olavo Renato Guimarães foi preso em agosto do ano passado. Ele estava na casa da mãe, em Indaiatuba, interior de São Paulo. Na operação, os policiais encontraram cerca de $2 milhões em dinheiro e 1,5 toneladas de pedras preciosas, avaliadas em quase R$40 milhões. O que a polícia fez? Ela seguiu o dinheiro. Quando ela seguiu o dinheiro, ela encontrou o Olavo. Depois de ser preso em São Paulo, Olavo Guimarães foi trazido aqui para este presídio de segurança máxima, na região metropolitana de Belém. Olavo foi condenado pelo juiz por ter praticado estelionato e lavagem de dinheiro. A pena para esses 2 crimes foi de 11 anos e 8 meses de prisão. Nós tentamos ouvir a defesa de Olavo, mas não houve manifestação por parte dos advogados dele. As vítimas agora esperam pela liberação judicial do dinheiro encontrado com o criminoso, para cobrir ao menos parte do prejuízo. Uma situação ainda pouco comum em casos de pirâmide financeira.
Ele preso, para a gente já é uma garantia que a justiça está sendo feita. O que eu aprendi de tudo isso é que não existe dinheiro fácil. Que o que está fora do normal, o que está fora do aplicado, não caiam porque é golpe. E você também pode participar da nossa série especial. Envie para as nossas redes sociais uma sugestão de assunto com a hashtag #VocêNoJR. O Jornal da Record termina aqui. Outras informações na nossa edição da 00:30. Fique agora com Reis e logo em seguida você assiste Jesus, a série. Boa noite, ótimo fim de semana para você. Boa noite.